Boa noite, torcedor celeste. Está no ar o programa feito para mais de 9 milhões de torcedores, espalhado por todo esse planeta azul, que pelas cores é cruzeirense. Eu quero iniciar hoje, nós vamos ter aqui a presença do Dr. Sérgio Santos Rodrigues, que está lançando um livro, Manual do Direito Desportivo. Mas antes disso, eu queria dizer algumas coisas para a torcida do Cruzeiro. É inadmissível um time da grandeza do nosso time, que até hoje é bicampeão brasileiro, porque enquanto não acabar o campeonato, o Cruzeiro é o bicampeão brasileiro, ter 7.400 pessoas. Eu acho que a torcida, quando ia para o campo, nos 2 últimos anos, enchia o estádio, sabia que o Cruzeiro ia ganhar. Então ia tranquilo, relaxado. Hoje é um pouco diferente. O time está vindo de uma mudança, o time está transformando, o time fez contratações, vendeu os principais jogadores. E é nessa hora que você, torcedor do Cruzeiro, tem que ir a campo. É essa hora que o Cruzeiro precisa da sua força. Nós estamos com um técnico novo, nós estamos com jogadores novos, jogadores que não sabem ainda a grandeza que é vestir essa camisa aqui, que nós, durante esse período todo que nós acompanhamos o Cruzeiro, tivemos muitas glórias. As derrotas, elas são naturais. Só perde quem está disputando, só ganha quem está disputando. Então, eu acho que esse jogo que nós fizemos no último sábado, 7.400 pessoas é muito pouco. Nós somos mais de 9 milhões de torcedores espalhados. Nós tivemos uma média no ano passado de 39 mil pessoas no campo. E na hora que o time mais precisa, na hora que os jogadores que estão iniciando agora mais precisam da torcida, 7.400 pessoas. E o horário foi um horário bom. Não é aquele horário de 10 horas da noite, não é aquele horário de 7 horas da noite. Nós aqui, quando estamos falando do nosso programa, estamos fazendo nosso programa aqui na BH News, canal 9, da NET 29 UHF, nós estamos tentando dizer isso para você. Nós temos que ter um pouco de paciência, porque conforme eu acabei de dizer, ano passado era fácil. Eu saía, o Alexandre saiu, o Dr. Sérgio saiu, o Vanderlei saiu, com certeza de ia ganhar, só não sabíamos de quanto. Então aí fica muito fácil. Agora, na hora que o time está precisando, eu acho que a torcida, para vocês que estão nos vendo, que é uma massa grande, agradecemos pela audiência, vamos voltar aí a campo. É agora que nós estamos precisando. Eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro, nesse momento de transição, nesse momento onde o time está passando por uma fase de adaptação ainda, não de readaptação, mas mais de adaptação, tem que prestigiar esse time. Não é mesmo, Vanderlei? Boa noite, companheiros. Doutor Sérgio, né? Sérgio. Doutor Sérgio, prazer estar aqui com a gente, né? E eu acho que é um momento de transição, né? Esse momento é um momento especial para todos, não só para a torcida do Cruzeiro, que é difícil, não é fácil ter 2 vitórias, 2 campeonatos brasileiros consecutivos e começar um ano um pouco distorcido, né? Perdendo, não conseguindo o Campeonato Mineiro, mas a gente sabe que isso é evolução. Na minha opinião, o Cruzeiro tem evoluído, né? Nas últimas 4 partidas, apesar da derrota que teve lá contra o Grêmio, contra o Chapecoense? Isso. Chapecoense. Para mim, o Cruzeiro, principalmente contra o Grêmio, deu uma melhora muito grande, na minha opinião. Cresceu demais em relação aos outros jogos que estavam acontecendo. O time já teve uma postura diferente, teve um azar, que para mim aquilo não foi pênalti, né? E perdeu o jogo, o empate seria justo. Mas no sábado, o Cruzeiro, a gente percebeu que um jogador começou a fazer a diferença. É um jogador que tem uma característica, não vou dizer que é igual ou parecido, mas ele tem uma característica igual a do Ricardo, que ele é um jogador agulha, ele vai para dentro, ele entra com força, ele adianta a equipe, ele puxa o time para frente. Se ele jogar, como diz um amigo meu, ele jogou muito bem. Se ele jogar, agora a torcida só aceita essa condição para frente, né? Muita gente fala assim, tinha que ter jogado menos, porque agora a torcida vai querer que ele joga mais. A torcida tá doida para saber quem que é esse jogador? Eu sei quem é. Então fala. O Marinho, né? Tá certo. Tá. É o Marinho. Então tá. O Marinho teve assim deu uma motivação. Eu acredito que
vai dar uma melhorada, tenho certeza. Como diz até outro amigo meu, quem tem Marinho não precisa de Robinho, né? Brincadeira. E aí, Alexandre? Um abraço. Vamos diminuir um pouco. O doutor Sérgio hoje tem muito para falar com a gente aqui sobre o livro. Eu só quero cumprimentar o doutor Sérgio, Vanderlei, você, a Fabiana, Renato, todos aqui. E a única torcida... A Ana, o namorado dela. Isso, Eduardo, o Chuck. A única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. O Carimbo, só discordo de você em duas coisas. Eu não achei que sábado, 21 horas, eu não acho um horário bom, não. Eu acho... Pior horário, eu prefiro quarta, 22 horas, do que sábado, 21 horas. Você tem namorada, não tem? Mas, se a mãe dela perguntar, estava no jogo, mãe. Não, mas o jogo, é o horário, de todos esses horários, eu acho o horário ruim. Mas assim, o que não é o tipo uma... Por exemplo, o Cruzeiro tem 71.500 sócios, sendo deles 17 mil com direito, aí sem comprar ingresso, e só foram 7 mil no total. Então, realmente, você vê que não é questão de preço, não é questão... A torcida que estava meio desgostosa com o time em decorrência desses 3 últimos resultados ruins. Mas no jogo de domingo, 11 horas da manhã, que também é um horário também diferenciado, mas é diferenciado, tinha 37 mil pessoas. Mas aí o Cruzeiro vinha de 3 vitórias contra o Vasco, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas foi por isso que eu falei que nesse momento das vacas gordas, na hora das vacas magras, a torcida tem que comparecer também, né? Eu sei, mas pedir para, depois de 3 resultados negativos, sábado, 9 horas da noite, num frio danado? Não foi também absurdo o público, não. Eu não achei, não. Então tá bom. Eu acho que cada um tem uma opinião e o que nós estamos falando aqui, estamos pedindo, é que nesse momento de vacas magras, igual você diz, a torcida também tem que dar o apoio dela. Não é mesmo, doutor Sérgio? Nós vamos falar sobre o Manual do Direito Esportivo, que o senhor está lançando aí para todo mundo, né? Exatamente. Boa noite a todos, aos telespectadores, ao Carimbo, Alexandre, Vanderlei. Um prazer estar presente nesse programa, que é feito para a melhor e mais bonita torcida de Minas Gerais e do Brasil. Depois eu vou palpitar um pouco de futebol também, mas vamos começar a falar. Aqui você fica à vontade. O Manual do Direito Esportivo realmente é um livro que a gente fez com muito carinho, em parceria com a doutora Mariana Rosignoli, que é a minha sócia, que entende muito da matéria, mestre na área também. E nós estamos muito empolgados porque é o primeiro livro que é feito desta forma. É um manual que, se o estudante de direito resolver pegar, vai gostar. Se um leigo pegar, vai gostar. A gente aborda todos os aspectos do direito desportivo, aspecto empresarial, o Estatuto de Defesa do Torcedor, direito do trabalho. E preparamos um evento de lançamento muito interessante também, que vai ser a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai fazer uma sessão em Minas Gerais. Então, o pleno do STJD vai se reunir aqui, vai ter uma pauta específica para julgar os processos aqui. E é o mais interessante que a gente convida que muitas vezes as pessoas, elas não assistem às sessões e criticam as decisões do STJD, mas não sabem sequer como funciona. Então, vai acontecer em Minas Gerais essa sessão, por isso que é importante que quem gosta do esporte e tem interesse pelo direito desportivo, vá lá assistir. Semana que vem, dia 15 de julho, a partir das 14 horas, na OAB, na sede da OAB, na Rua Albita, e às 19 horas nós temos o coquetel de lançamento do livro. Certo. E esse conteúdo que tem o livro, doutor, ele é abrangente só do futebol, das decisões, igual o senhor diz, de juízes, do direito mesmo esportivo? Sim, exatamente. A gente, na verdade, uma das coisas que a gente frisa é que o direito desportivo ele não abrange só o futebol. A gente fala bastante de futebol porque é o esporte que todo mundo mais gosta. E na mídia ele é mais repercutido no futebol, né? Sim. Mas nós temos Tribunal de Justiça Desportivo do basquete, do vôlei, no caso de esportes olímpicos, judô, natação, nós temos doping, tudo isso está envolvido no direito esportivo e o livro realmente abrange todas essas áreas. É muito interessante, quer dizer que qualquer profissional que queira lidar na área esportiva jurídica, ele pode fazer uma consulta no livro. Sim, é fundamental. E eu acho, como eu disse, nem só o profissional do direito. Eu digo que para os jornalistas é muito importante. Às vezes a gente vê utilizando as expressões direitos federativos e direitos econômicos de forma equivocada. Ou por que o STJD pune dessa forma? A punição foi branda, a punição foi excessiva. Tudo isso a gente aborda aqui de forma bem didática. Então, acho que para o estudante de direito, para o profissional, porque o direito esportivo não é uma matéria que está na grade do curso de direito. Então, para aquele que já se formou em
direito, mas quer aprender o direito desportivo, para outros interessados, como diz o próprio jornalista, comissão técnica é interessante. Hoje tem muitos clubes que usam dos profissionais de direito esportivo para fazer palestra para os seus jogadores e comissão, para falar casos que pode haver uma punição maior pelo tribunal, dentre outras coisas. Então, acho que é um livro bem abrangente nessa área. Inclusive, eu acho muito interessante, porque eu acho que a maioria dos jogadores, você falou certo, não tem essa orientação. Muitas vezes está ali entrando em campo e não tem. E realmente é uma oportunidade de poder esclarecer, né? Começar desde, inclusive, da categoria de base, mostrando como se deve ter um comportamento dentro de campo. Exatamente, porque há um comentarista que diz que a regra é clara, mas não é tão clara assim, né? Ela tem muitas obscuridades. E a interpretação que o tribunal dá à regra, ela varia bastante. Eu dou um exemplo muito grande que sempre ocorreu. Isso ainda quando eu já fui membro do Tribunal de Justiça Desportiva aqui, de Minas Gerais, de 2006 a 2009, e num dado momento, por exemplo, tinha a interpretação de que o cuspe, quando o jogador cuspia no outro, isso era equivalente à agressão física. Então, às vezes, no momento impensado, o jogador cuspe no outro, acha que vai ficar no cartão vermelho, ele podia tomar até 120 dias de suspensão. Então, era uma coisa que é importante ser esclarecido para a comissão técnica e para os jogadores, que eles não têm a dimensão do que uma atitude deles pode causar, exatamente. Então, hoje, de uma reclamação ou de uma falta da forma como ela é feita, que às vezes esse jogador não vai ficar só no cartão vermelho. Teve um caso desse, não sei se foi esse final de semana, que o jogador xingou um bandeirinha. Foi expulso no túnel. Foi que aí foi um lance mais... Foi do Inter. Isso, foi no jogo do Inter. O Anderson se as câmeras pegaram, que é uma prova, talvez a fundamental hoje no direito desportivo. A câmera, inclusive a leitura labial, não precisa ser especialista para saber a palavra que ele disse. Aquilo ali certamente vai ser considerado uma atitude grave. Inclusive, eles estão cobrindo para falar hoje, já está virando moda, né? E aquilo ali vai sair mais que cartão vermelho. Né? Com certeza vai ter uma punição maior. Doutor, o senhor é... Mas vamos tirar o doutor e o senhor. Tá, essa é mais novo que eu, né, Sérgio? Então pode chamar de excelência. Sérgio. Ô, Sérgio, você é conselheiro nato do Cruzeiro? Sou conselheiro nato do clube. E aí, no caso, por exemplo, o Cruzeiro já te chamou alguma vez para fazer uma palestra para os técnicos, os jogadores? Sim. Eu, de 2006 a 2009, eu era membro do tribunal. Portanto, eu não fazia nada para nenhum clube, eu só julgava. Quando eu saí em 2009 para integrar a diretoria do Cruzeiro, embora a minha diretoria não seja jurídica, nós temos o doutor Fabiano, que é o nosso muito competente diretor, mas nessa área de justiça desportiva eu sempre atuei, sim, de forma muito direta, a gente tem esse tipo de contato. Doutor Sérgio, doutor ficar Sérgio. mais íntimo. Sérgio, você, assim, como desportista e juridicamente, você concorda com essa atitude da televisão que você acabou de comentar? É certo esse julgamento ser feito? Não acaba um pouco com a mística do futebol, não? Ou isso é necessário hoje? Precisa ter isso? Eu acho que é importante, e eu faço esse paralelo, Vanderlei, muito interessante, que hoje o que todo mundo quer é ter mais direitos, a gente sempre briga por isso. E nesse aspecto, o Brasil é exemplo. Eu já vi alguns jornalistas, por exemplo, costumam dizer, mas na Conmebol, por exemplo, esse caso do Boca Juniors, eles julgam de uma hora para outra e está resolvido, a gente devia fazer isso. Mas na outra ponta, o que o nosso povo todo quer é poder participar, ver um processo justo, ver um processo, apesar de célere, que é o que se quer, mas que haja o que a gente chama de devido processo legal, o direito de defesa, o direito de recurso. Então, nesse aspecto, eu acho muito positivo. A justiça desportiva dá exemplo nesse aspecto. Eu digo que se a justiça comum fosse igual à justiça desportiva ou à eleitoral, o nosso sistema judiciário era perfeito, porque são justiças muito céleres. A forma como ocorre o julgamento na justiça desportiva, e por isso que eu falei que é interessante, quem tiver a curiosidade de ir lá assistir, ela é muito boa, esse julgamento, ele é um modelo. Pode perguntar, pode ir. Mas voltando ao assunto do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro teve que jogar com intervalo menor de 66 horas nos dois jogos da semifinal contra o nosso rival, isso aí não seria, por exemplo, aí o Cruzeiro recorreu ao tribunal, e o tribunal não é muito tendencioso, dependendo das pessoas que estejam lá, ou eles cumpriram a regra. Cuidado com o que você vai responder. Eu não acredito não, Alexandre, porque, como disse, eu já fui membro do Tribunal de Justiça Desportiva, inclusive como membro já era, inclusive, conselheiro do Cruzeiro, essa época que não é vedado. E me lembro que oportunidades, essa época o Alexandre Calil era presidente do Atlético, eu já o absolvi, como já o condenei. Então,
existe essa ideia de que há essa predisposição conforme a orientação futebolística do jogador. Exatamente. Mas eu prefiro acreditar realmente na aplicação. Acho que o Tribunal de Justiça Desportiva aqui e o STJD, que é o superior, são muito sérios. E a decisão sempre vai desagradar alguém. Né? Eu sempre digo que toda história tem 3 lados. A de um lado, a do outro é a verdadeira. E no direito também as coisas acontecem dessa forma. Sempre alguém vai sair insatisfeito. E eu, até por ser advogado e conviver com isso no meu dia a dia, geralmente quem perde fala que é porque o juiz estava comprado, estava errado, a causa era minha. Exatamente. Então, assim, nesse caso, nós recorremos sim ao TJD. Eu sou muito convencido, não só por defender o Cruzeiro, que aquilo foi um absurdo, até contra a saúde dos atletas, fazê-los jogar dentro de 48 horas, mas a decisão veio da forma que veio e que a gente disse, decisão de tribunal cabe a quem recorreu ao tribunal, a quem foi ao tribunal. Eu acho essa decisão... Desculpa, Carlinhos. A terceira vez, até a quarta não pode. Não pode falar. Não pode falar. Vai. E essa decisão, ela teve embasamento? Eles tomaram a decisão, foi decidida e foi embasada na lei normalmente ou não? Sim, porque qual que foi o X da questão para esse julgamento? O regulamento, ele é muito claro ao dizer que o presidente da federação pode mudar o horário da partida e o dia da partida conforme o interesse de quem manda no jogo e da TV, da detentora dos direitos de transmissão. A detentora de direito de transmissão levou uma coisa para o público, dizendo que para ela tanto faz, só que, na verdade, mandou um e-mail para a federação dizendo que queria naquele determinado dia. Então, aí às vezes se pergunta, mas é um absurdo a gente obedecer, mas infelizmente é a detentora que dá o dinheiro para os clubes. 80% é o julgamento do leigo clubes, também que entra aí, Então, né? assim, se falar, eu acho que tinha motivo para ter dado o pleito do Cruzeiro, sim. Se fosse possível, era possível fazer uma decisão bem fundamentada nesse aspecto, sim, mas também era do outro lado. Como em tudo no direito, infelizmente, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a regra é clara, então ela não é clara porque ela vai ser discutida. Exatamente. Ela tem uma jurisprudência. Na maioria dos casos, isso depende, para não ser sim. dualidade, né? Porque se não é, a regra não é clara, se tem uma jurisprudência, não precisa ser julgado. Né? Tem jurisprudência quando você tem reiterados casos sobre o mesmo tema, como a gente falou, esse exemplo aí do CUSP, dentre outros. Agora, esse caso, por exemplo, foi inédito realmente, de o mandado de garantia igual a gente entrou por ter uma discussão de um jogo com 48 horas de intervalo e tal. Então, você não tem realmente outros parâmetros em outros lugares com definição sobre isso. Esse livro, então, ele vai ser um livro eclético, né? Para jogador, para todo mundo, E é o que eu falei, eu já percebi que nós vamos ter que ter um do nosso lado aqui, ó. Vai ser. Consultar aqui, nós vamos ter que consultar com já trouxe 2 aí, vocês ficarem à vontade. Depois eu mando mais e quero, obviamente, que vocês vão ao lançamento também. Vai ser no dia 15 de julho, quarta-feira, às 19 horas começa o coquetel de lançamento, mas às 14 tem a sessão do STJD. Lá na Rua Albita? Na Rua Albita. Na sede da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente. Bom, então todo mundo está sabendo. Quando a gente faz um julgamento prévio, a gente que não tem conhecimento, então a gente fica com esse negócio de Cruzeiro, de Atlético, isso quer dizer que isso é tudo bobagem, né? E até porque no tribunal, você pega o tribunal pleno, que é a segunda instância, são 9 membros, você tem cruzeirense e atleticano, então eles se policiam. É difícil você dizer, um vai puxar o saco de um ou de outro. Eu já vi várias vezes ali dentro, como eu dei o meu próprio exemplo, outros jogadores que agem da mesma forma. É o cruzeirense que absolve ou condena o Cruzeiro ou o Atlético. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vai tentar o que você está achando do time do Cruzeiro? Eu acho que o time, a gente falou que ia palpitar de futebol, né? Eu acho realmente mas que o time depois tá não vou evoluindo. voltar ao livro, se você quiser tocar algum assunto interessante. Eu acho que o time está evoluindo. Inclusive, quando o Vanderlei fez uma colocação, que eu achei que ia falar outro nome. Achei que você ia falar do Arrascaeta. Não, eu também. Porque... eu também pensei. Mas o Arrascaeta, eu falei há 3 programas atrás que ele com o Vanderlei estava começando a ter mais liberdade. E por quê? Porque ele está jogando na posição dele. Ele está jogando um atacante de beirada esquerda. É uma coisa que ele não teve oportunidade de fazer antes. E a gente está tendo a oportunidade de ver, eu que acompanho o futebol de base bastante, graças ao meu grande amigo que para mim revolucionou a base do Cruzeiro, que é o Bruno Vicentim. Ele esteve aqui conosco há 2 programas. Então deixo o meu abraço para ele aqui também, tenho certeza que ele vai assistir. O Bruno já falava isso sempre, a solução do camisa 10 do Cruzeiro está na base do Cruzeiro, com o Marcos Vinícius. Só que o Marcos Vinícius ele fez uma boa partida, não me lembro qual agora, acho que ainda Campeonato Mineiro, foi um jogo à noite, eu lembro que eu assisti, ele lesionou,
aí ele voltou, agora que ele está pegando ritmo. Ele jogou bem contra o Mamoré, lesionou, depois... foi o Mamoré. Contra a Tombense, ele machucou. Então, se você coloca um meia de ofício, que é o Marcos Vinícius, a gente consegue o Arrascaeta na esquerda, assim, entra o Marinho, que entrou muito bem na direita, e talvez o Vinícius Araújo seja até o titular no lugar do Damião, porque o Vinícius Araújo realmente ele é um fenômeno, foi o jogador que mais marcou gols na base do futebol do Cruzeiro, a gente tem um novo quarteto aí que pode dar uma nova cara pro Cruzeiro. Mas a gente tem que ir devagar, né? Sim, mas eu digo o seguinte, se a gente pegar, eu lembrei, depois não foi Chapecoense, Vanderlei, foi Curitiba, a partida que a gente jogou fora. As duas partidas que nós perdemos fora, nós jogamos bem, Grêmio e Curitiba. E o Atlético Paranaense nós dominamos. Então, assim, tem vindo de uma sequência de se jogar melhor. Assim como, em geral, eu discuto isso com meus amigos, o campeonato está nivelado por baixo. Eu acho que está, não tem nenhum time que se destaca assim, não. O time que está na ponta hoje é um time que jogava junto há mais tempo, mas se a gente assistir as partidas, ganhou várias partidas jogando mal. Contra o Joinville passou aperto. Perdeu para o Atlético Paranaense que nós demos baile neles. E ganhamos deles. Então não tem ninguém destacando, não. Eu fui criticado porque eu fui otimista aqui, porque eu disse que o Cruzeiro não está entre os 10 piores, está entre os 10 melhores. Sim. Não. Da competição. Eu critiquei ele porque ele acha esse time melhor do que o do ano passado. Não, mas não vamos entrar nisso. Cada um tem uma opinião. Esse negócio de opinião, isso é... Vanderlei sabe o que ele faz, às vezes nem sabe o que ele fala direito, porque comparar esse time de hoje com o time do ano passado, respeitando meu ex-adverso, né, indica de opção. A sua posição. Mas não vamos pro Sérgio, deixa o Sérgio falar com a gente. Se você abrir o livro do Sérgio aqui e ler uma página e virar, é uma página virada. Exatamente. Tá? Então, ano passado é virado. Hoje nós estamos na nossa realidade do Cruzeiro, é outra. Mas e esse time, para mim, ele é extremamente competitivo. Eu te admiro como ex-jogador de futebol, já jogou no Cruzeiro, já jogou no América, mas quando você vira uma página, a página que você virou tem uma história. Tem. E você comparar, nós não vamos entrar, quem está aqui falando hoje, doutor Sérgio, comparar o time do ano passado com o time desse ano, você está rasgando essa página. Beleza. Tá bom, mas vamos lá, doutor Sérgio. Eu só queria continuar. Eu concordo que a gente tem ainda por que melhorar, porque a gente tem que olhar para o departamento médico, que nós tivemos um problema. E nós temos dois craques no departamento médico que estão saindo, que é o Alisson e o Gabriel Xavier. E o Alisson, inclusive, muito mais versátil do que a torcida conhece, porque o Alisson, na base, ele jogava de camisa 10, ele era armador. O Cruzeiro foi campeão de vários torneios na base com o Alisson jogando de camisa 10. Então ele tem essa possibilidade, embora ele sempre entre com o atacante de beirada jogando muito bem, se precisar de usar ele ali, ele vai corresponder. E ainda tem o Dedé também, né? E volta o Dedé. Então, eu acho que se o elenco estiver pronto, a gente tem um time sim bom para caminhar. Eu acho que é uma questão de momento, né? E eu acho que hoje a gente pode falar isso porque certas coisas no futebol não se conversam. Muita gente fala assim, não, porque o Marcelo está dando bem lá, mas hoje eu sei, em off, que tinha 3 ou 4 jogadores que já não conversavam com ele, nesse time. Então não tinha mais relacionamento. Então o que aconteceu no jogo, que eu perguntei, eu queria saber o que tinha acontecido naquele jogo, hoje eu sei qual que é a realidade. Então, futebol é isso. Aí chega o Vanderlei e é outra história, para mim. Vanderlei, mas você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, nós estamos falando assim, não, mas o Arrascaeta agora está jogando muito bem e a tendência eu também acho que é melhorar. Mas veja bem, será que o Marcelo não tinha essa capacidade? Porque quando o Arrascaeta jogava, o Arrascaeta era praticamente sozinho. O Vanderlei, só, por exemplo, que o Sérgio falou aqui do Marcos Vinícius. Eu já falei com você, eu sempre gostei do Marcos Vinícius, mas ele precisa pegar tarimba, ele precisa pegar camisa. O que está faltando no Cruzeiro, que aí eu posso até concordar, é um tempo de maturação maior. Sim. É isso que está precisando. Que o Arrascaeta, que o Vanderlei não descobriu que o Arrascaeta cai pela esquerda ali. Ele está colocando ele na posição certa. Que ele jogou como ele se destacou no defesa no ano passado. Exatamente. Mas é uma característica do Vanderlei Luxemburgo fazer isso. Vou fazer uma lembrança há muito tempo. O Alex, quando jogou aquele treinador que era antes do Marco Aurélio, fazia o absurdo de botar o Alex correndo atrás dos caras. Marcando e com ele. Mesma coisa aconteceu com a Arrascaeta, com o Marcelo. O Marcelo não tinha opção, ele mandava ele vir com ele. O que o Vanderlei fez? Vou liberar o jogador. Chegou a primeira coisa que ele fez com o Alex, o que foi? Você não vai marcar ninguém, você vai jogar futebol. O que o Vanderlei está fazendo com a Arrascaeta é a mesma coisa. Exatamente. Fazendo assim, eu preciso de uma criação, preciso de alguém solto. Busca o espaço, nós vamos achar um lugar para colocar a bola. Então, eu acho que ele tem essa característica. Quando ele consegue descobrir esse jogador, pode notar que todo o time dele, ele fala assim, não, eu preciso de um jogador
que esse jogador ele tem que estar descansado, porque quando a bola chega nele, o Everton Ribeiro era assim. Ele jogava de uma certa maneira que ele recebia, ele estava consciente do que ele ia fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele time ele era tão encaixado, e a gente comentava, que aos 45 minutos do segundo tempo, o Everton Ribeiro estava na defesa do Cruzeiro dando carrinho na bandeirinha. Então isso é característica própria de um time. O Ricardo Goulart corria, o Everton Ribeiro corria, o Milton corria. Só que hoje, é assim, é aquilo que eu estou falando. O time está em evolução, eu acho que vai evoluir. Eu acho que nós não vamos ter assim grandes conquistas esse ano, mas é um time que vai ter que ser maturado para o ano que vem. Eu acho que o time do Cruzeiro é um time para o ano que vem. Manter ali uma Sul-Americana, alguma coisa. Talvez eu vou ser até otimista demais. Eu acho que até vem uma Copa do Brasil aí. Eu ia falar o mesmo. Acredito nela. Se esse elenco se firmar e o time também, a gente tem que lembrar que a gente chega nas oitavas de final já. Eu acho a partir de semana que vem, parece, né? Não, mas aí é a fase antes das oitavas. É provavelmente só agosto, salvo engano. Então eu acho que a gente chega com condição de brigar, sim. Luxemburgo é um técnico que gosta de jogar a Copa, sabe jogar a Copa. O elenco bom, acho que a gente vai forte para a Copa do Brasil. E você gosta de picolé? Lá vem, gosto. Picolé é lá na Gelato. Na Guilato. Gelato foi antigo. É lá de Sete Lagoas, sabia? Gelato, sou Fernandão. Lá na Guilato você tem uma tranquilidade, tem estacionamento ali no Buritis, com picolés, açaí, crepe, que desenvolveram um crepe lá. Eu não gostava de crepe, comi lá com meu filho, adorei o crepe lá da Guilato. Vá lá, toma um sorvete, descanse, tem um parque lá que sua criança pode brincar e onde você vai ficar muito à vontade, porque o tratamento e a excelência de serviço da Guilato te dá uma tranquilidade de produtos de primeira qualidade para você e a sua família. E se o seu carro estiver sem gasolina, vai lá no Posto São Pedro. O Posto São Pedro tem qualidade, é um posto que tem um excelente trabalho lá dos frentistas, vende água mineral IG e Igarapé e tem um posto policial. Então o posto fica aberto 24 horas e você vai ter 24 horas de tranquilidade e de segurança. Posto São Pedro, na Niquelina 918, e o Posto Funil lá em Formiga, aonde que você também tem um espaço para os caminhoneiros descansarem. Está ali naquela região maravilhosa ali do Mar Mineiro, né? De Furnas, daquela região ali, que você deve conhecer, né, Sérgio? Minha esposa é de Piuí. Aí, é lá de Piuí o posto, lá do Posto Funil ali, né? Sim, ali. E tem o pão com pernil lá que eu vou falar com você. Linguiça. Não, o pão com pernil e o pão de queijo com linguiça. Aí o cara fica doido, deita, dorme. Então vai lá, reabasteça o seu carro e fique tranquilo, porque aquela região tudo bem. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e já nós vamos falar para mais de 9 milhões de torcedores cruzeirenses. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas. Estamos de volta para falar do melhor time do século XX, o único time que não caiu para a segunda divisão de Minas Gerais, né? Sérgio, e o conselho do Cruzeiro? Estamos lá, com o Bahia sempre, né, como um bom mineiro, mas é um conselho muito ativo, participativo, o pessoal lá é muito interessado. Tem essa peculiaridade do Cruzeiro, né, da origem italiana, então a gente tem muitos conselheiros antigos, muitos conselheiros ligados à família italiana, às famílias italianas, e nas reuniões a gente vê a presença maciça deles lá, inclusive vários que já tiveram na nossa diretoria. Temos a nossa confraria às terças-feiras, que muitos conselheiros se encontram. Então, mandar um abraço pro Hercílio, pro Dr. argentino, Dr. Emílio, o argentino, como é que ele chama? O Juan. Juan é gente boa pra caramba. Temos uma turma muito boa e ativa lá. O Conselho do Cruzeiro tem muito valor pro crescimento do clube, com certeza. Não. Você tem preferência? Ou seja, há uns 30 dias atrás, num grande jornal aqui de Belo Horizonte, vincularam os possíveis, prováveis candidatos à sucessão do Dr. Gilvan.
Eu sei que está muito cedo ainda, o doutor Gilvan falta 2 anos e meio ainda para o mandato dele, mas entre um dos nomes vinculados estava o de você. E, inclusive, do Bruno Vicentim. Só que o Bruno Vicentim, ele mesmo explicou para a gente aqui, não pode ser candidato porque ele ainda não é conselheiro nato, né? Já você tem, no estatuto, você preenche todos os requisitos, né? E aí? Preenche. Isso aí foi interessante. O Jornal Estado de Minas me ligou. Eu estava, inclusive, na Eslováquia com o time júnior viajando. E quando me ligaram para falar que haviam feito essa pesquisa, meu nome tinha sido citado por alguns conselheiros. O que eu esclareci primeiro foi exatamente o que você falou agora, Alexandre. Acho que é muito cedo você discutir sucessão, faltando 2 anos e meio para o mandato do atual presidente. Eu diria até, às vezes, deselegante discutir isso. Mas o que eu fiz questão de frisar? O Cruzeiro, a gente faz parte de um grupo. Desde que eu estou lá em 2006, eu virei conselheiro em 2009, que eu sou do conselho diretor. Em 2009, por exemplo, eu já trabalhava com o doutor Gilvan, que ele sempre esteve responsável pela área jurídica de alguma forma, inclusive quando eu era vice-presidente do Cruzeiro. Eu já trabalhava com o doutor Gilvan. Ela falou, o Bruno também é considerado. Eu e o Bruno somos juntos da diretoria do doutor Gilvan. Então, eu costumo dizer o seguinte, jovem, né? Eu sou fiel escudeiro do doutor Gilvan e do doutor Lemos, que é o nosso vice-presidente. E acho que essa sucessão ela vai ocorrer no momento em que eles acharem que tem que ser escolhido um candidato. Não existe, na minha opinião, eu jamais faria isso e acho que ninguém que é do nosso grupo, que eu considero um grupo antigo lá, poderia dizer, eu já sou o candidato desde já. Eu acho isso muito equivocado, né? Então, o que é a função nossa? É trabalhar para o Cruzeiro sempre, como eu sempre faço questão de dizer, desde que eu me tornei conselheiro e sou membro do conselho diretor, sempre exerci minhas funções com muita paixão, sem nunca receber nada do Cruzeiro, com muito prazer eu faço isso. E eu acho que a sucessão ela só vai começar a ser discutida quando o presidente e o vice-presidente entenderem que é o momento. E quem será o candidato? Creio eu que quem eles apontarem para ser o candidato. Eu, como parte desse grupo, se o Gilvan e o Lemos, doutor Gilvan e o doutor Lemos falaram, o candidato é o Mané das Couves, quem sou eu para dizer, então eu sou contra porque eu não gosto dele? A gente certamente vai agir num consenso aí. Mas se ele falar que é o Sérgio, você está mais preparado. É o que ele está falando. É o que eu disse. Se dizer, eu acho que qualquer torcedor cruzeirense fala que tem o sonho de um dia ser presidente do Cruzeiro, não tenho dúvida disso, né? Então a gente propõe um trabalho lá dentro, mas de forma alguma se impor para ser de alguma forma contra uma vontade que eu disse de um grupo. E esse também, nunca, na minha opinião, nunca pode ser sua meta. Porque a partir do momento que você trabalha sendo sua meta, você nunca vai desenvolver. Natural, né? Você não vai desenvolver o seu trabalho bem. Então a ideia é estar lá trabalhando dentro da melhor forma possível. E uma particularidade, Sérgio, nessa entidade Cruzeiro, as eleições para presidente, conselho, são coisas tranquilas, né? De um consenso, de uma naturalidade. Sim, né? O Cruzeiro tem muito. Embora às vezes haja uma outra candidatura que eles chamam de oposição, são candidaturas que atingem 10% dos votos. Então, assim, por isso que eu digo, é um grupo muito coeso que está lá. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, de trabalhar para esse grupo que está trabalhando em prol do Cruzeiro há tanto tempo. Doutor Lemos, gente, o doutor Lemos está na diretoria do Cruzeiro, acho que há mais de 50 anos, salvo engano. É uma vida dedicada, né? Eu digo, é uma abnegação muito grande, porque a pessoa que está ali, gosta e convive, abre mão de estar com a família, às vezes até do próprio trabalho, para estar se dedicando à diretoria do clube. Então, são pessoas que ajudaram a construir o que nós somos. Tem o seu valor. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar para essas pessoas lá e essa questão de ser discutida depois da sucessão, tenho certeza que no momento certo isso vai acontecer e vai haver uma união em torno disso. E a Fabiana? O que você quer perguntar para o Sérgio? Fabiana é nossa colega aqui, vai aqui em breve, sempre está conosco aqui, como está, vai trazer uns docinhos, que ela é muito boa de docinho. Mas vamos falar de Cruzeiro, pode ir. Vamos falar. Cada passo de uma vez, né? Exatamente. Mas você ficaria muito feliz se fosse um escolhido, né? Não, é o que eu volto a dizer. A gente sempre... acho que é o sonho de qualquer torcedor cruzeirense. Dos 9 milhões aqui que o Karim falou muito bem, se a gente entrevistar os 9 milhões e falar assim, olha, você tem condição amanhã, você quer ser? Eu tenho certeza que a resposta seria positiva. Mas só não pode vender um jogador que Mas eu acho que tem que entender. Tem que entender. E o nosso modelo está aí comprovado. Não existe... E manter um time igual o Cruzeiro manteve por 2 anos, tem uma consequência também, que por isso que você tem que ser um bom administrador. Claro, não tem dúvida nenhuma disso. Os trabalhos são sempre a longo prazo, a gente tem que pensar nisso. E aí o que eu chamo a maior importância, quando você me fez essa pergunta, eu fiz um link, Fabiana, sobre essa questão de eu estar viajando na época que isso ocorreu, a gente também tem que atinar para isso, e volto a dizer o nome do Bruno Vicentim,
que o doutor Lemos e o doutor Gilvan priorizaram muito esse trabalho e a base do Cruzeiro está num trabalho excelente. Conto para vocês dados recentes aqui, esse time júnior nosso, por exemplo, esse torneio que eu fui lá, sob o comando do Emerson Ávila, que eu reputo o melhor treinador de base do Brasil, disparado, longe de qualquer segundo lugar. Aí a gente foi lá e ganhou esse torneio de forma invicta, um torneio que você tinha Málaga, Boca Juniors, Nacional, do Uruguai, um torneio inteiro sem tomar gols. O nosso time pré-infantil foi campeão da Copa da Dazim invicto, ganhando o nosso rival na final. A Taça União, que é do pré-infantil, nós ganhamos de 5-1, quase o placar que o nosso profissional está acostumado a ganhar. Quanto foi? 5-1. Faltou quase, um, hein? Mas ganhou e fomos campeões invictos do primeiro turno. Se formos do segundo, seremos campeões também no pré-infantil. Amanhã começa a Taça BH, o nosso juvenil, mas que também vem de bons resultados. O Júnior no Campeonato Brasileiro também foi classificado essa semana. Então, isso que eu digo dá um alento muito grande. Eu, quando fui assistir esse torneio lá, me deu muito prazer de ver que o nosso time titular hoje no Sub-20, nós temos 4 atletas que são 97, ou seja, primeiro ano de Júnior. Só em 2018 que eles vão subir e já são titulares hoje do time Júnior. Ou seja, são promessas muito grandes. Ô Sérgio, mas muitos torcedores falam que o belo trabalho do Bruno realmente fora de série, mas que ele está com muito mais gana de contratar, ver as revelações do futebol e tal, do que o futebol profissional que está meio parado e o Júnior, todo dia você abre no Twitter, no Facebook, o Cruzeiro contratou o destaque da Copa São Paulo, o destaque não sei de que, o destaque todo dia, e o profissional nessa morosidade e tal. O que você acha disso? Mas eu acho que é uma questão, no caso do Bruno, igual vocês estão, porque o Bruno ele é superintendente da base, então ele é limitado a foca isso. Ali, né? Foca ali, não, e é até limitado a isso, ele não pode fazer contratações para o profissional. Né? Por isso, até surgiu uma grande corrente aí no próprio Twitter do Bruno ser diretor de futebol, mas é o que a gente sempre fala, o Bruno é um grande empresário e esse cargo de diretor de futebol ele depende de uma dedicação exclusiva. E o Gilvan já falou, o presidente doutor Gilvan já falou algumas vezes que ele realmente está à procura desse nome, só que hoje realmente é um cargo que é escasso. Se a gente fala diretor de futebol no Brasil, vem em mente Alexandre Matos, que acabou de sair, Eduardo Maluf, que já foi do Cruzeiro, tá hoje no Atlético, Rodrigo Caetano, Felipe Ximenes, quer dizer, 4, 5, 6 nomes aí que a gente... Então não é fácil hoje você conseguir esse profissional realmente. Então a gente entende o doutor Gilvan quando ele passa por essa dificuldade, mas ele já disse que precisa desse perfil aqui, desse funcionário no Cruzeiro. E você tem algum nome em mente? Não, eu também... Pode falar pra gente? Não, é porque na verdade eu também... Cornetar não, né? Assim como... Cornetar a gente está acostumado. Eu até peço, um parênteses, a gente brinca que eu faço questão de todos os grupos de WhatsApp que eu sou convidado para participar, eu aceito participar. Eu mando um abraço aí para a turma do grupo do Twitter e do Cruzeiro Oficial, são 2 grupos muito, muito ativos e a gente faz questão de defender e mostrar como que é essa gestão do Cruzeiro lá, mas realmente no futebol profissional eu não opino, não é a minha área, eu fico muito na área jurídica, a minha superintendência de gestão e estratégia, que eu trabalho muito com marketing e com comercial, e hoje eu também estou mexendo em algumas coisas da área internacional, então nós vamos organizar a BH Cup que o Cruzeiro faz no fim do ano, alguns torneios no exterior, é uma parte que a gente atua, então realmente eu não tenho essa capacidade de dizer. Mas acho que se me perguntasse, são esses nomes que eu disse aqui, que realmente são os que a gente conhece mais, eu creio que são os nomes mais indicados que poderiam estar no Cruzeiro. Quando alguém critica muito no próprio Twitter, em rádios, que o Cruzeiro até hoje não tem o patrocinador master, o time bicampeão brasileiro não conseguiu, e injustamente culpam até o Marconi e o Robson Pires como se eles fossem culpados. A gente sabe que não são eles os dois que são culpados. Você, como nessa gestão estratégica, o que você responde sobre isso? Você falou exatamente. Primeiro que, na verdade, tem que saber diferenciar que a área do Marconi é marketing. Então, realmente, não cabe ao marketing buscar patrocínio. O marketing é um outro conceito. Mas a parte do Robson, o Robson sofre essa dificuldade, sim, porque eu acho que o país e o mundo estão muito ruins. Mais que o país, mais que o mundo, o país está numa fase muito ruim. A gente conversa com o próprio pessoal de mídia, por exemplo, os anunciantes de mídia sumiram. Ninguém está investindo dinheiro mais nesse tipo de coisa. A gente tinha 2 grandes empresas aqui em Minas Gerais, que eram os maiores anunciantes, que mudaram o escritório para São Paulo, dificultaram demais a vida, tanto da mídia impressa quanto da mídia televisiva. Então, é difícil hoje realmente você arrumar, mas não é porque só o Cruzeiro. Porque a partir do momento também que você é bicampeão, Alexandre, você passa a ter o valor de uma marca. Eu não posso chegar e vender o Cruzeiro por qualquer preço, porque eu não tenho patrocínio, senão eu jogo o meu patamar para baixo. E o Cruzeiro também, ele estava em negociação, todo mundo sabe que o Cruzeiro estava em negociação com a Caixa Econômica Federal.
Eu vou falar um termo aqui que, se eu for processado, você me ajuda lá. A Caixa Econômica quebrou, gente. Eu sou de um segmento do ramo imobiliário que nem dinheiro para minha casa, minha vida, a Caixa Econômica está liberando. Meu irmão tem um empreendimento aí grande, esse negócio, ele está passando pão com o diabo, amassou tanto de com o prédio rabo, que tem negócio. faixa de aluga, se vende, Exatamente, todo não mundo do ramo vende. tá... Não vende. Então, como que você chega para uma empresa e fala, o Cruzeiro hoje é uma marca de um patrocínio master, tem que ser um patrocínio master pela importância e visibilidade do Cruzeiro, de pelo menos, no mínimo por baixo, R$20 milhões por ano. Então você coloca R$20 milhões. Quem tem esse dinheiro para colocar no futebol hoje é complicado. Aí fala, Sérgio, não tem ninguém, bota 14. Aí se eu botar 14, pro ano que vem naturalmente eu vou para 12. Aí eu vou diminuir a marca Cruzeiro. Entendeu? E também a sustentabilidde do sócio-torcedor dá o direito ao Cruzeiro fazer isso. Claro, tem certas Porque se estivesse coisas... morrendo, não posso por causa disso, não, mas o Cruzeiro tem uma estrutura, né? A gente, o Alexandre, Carim e Fabiano, quando a gente passa a ver as coisas do outro lado, da gestão, a gente tem que entender certas atitudes. Verdade. Outra delas que eu falo, você falou uma coisa muito importante, e é bom ter esse espaço para falar para os nossos torcedores, é essa questão de público presente, que falam, o outro coloca 50 mil pessoas, coloca ingresso a R$20. Gente, nós não podemos fazer isso. Não. Porque nós temos 71.500 sócios torcedores. Eu não posso dar um benefício de vender o ingresso mais barato para quem não é sócio torcedor. Em detrimento do sócio torcedor. E o nosso negócio com a Minas Arena é o melhor negócio que qualquer clube de futebol fez no país em relação às novas arenas. Porque nós não temos o custo que quem é dono de arena tem, e nós temos a melhor coisa que é a receita de 54 mil lugares. É esse que é o nosso negócio, 100% é nosso. Por isso que se a gente abrir qualquer balanço de clube de 2014, o Cruzeiro foi disparado o time que mais arrecadou com bilheteria. O Cruzeiro faturou 85 milhões, o segundo time de Minas faturou 40 milhões, ou seja, faturou mais que o dobro que eles. Aí eu pergunto, o que é mais bonito? Eu mostrar que tá cheio de gente lá, ou eu estar com o meu cofre cheio para eu fazer? Mas o Flamengo equipe? só faturou isso? O terceiro de Minas. E aproveitando, né, de chamar o pessoal para ir ao campo, gente, por favor, vão, fazem de tudo para irem lá, porque o Cruzeiro precisa de vocês. Eu acho que na hora de criticar é muito fácil, né? E agora que o Cruzeiro está melhorando, a gente precisa apoiar o time. Então, torcedores, por favor, compareçam ao campo. Aí isso é uma ordem, né? Você viu que aquele imbróglio que estava lá com a Minas Arena, daquela despesa que o time de Vespasiano não teve e o Cruzeiro teve, aquele já teve... Não, ele continua da mesma forma. O posamento do Dr. Gilvan, que, como todos sabem, é um profissional da área jurídica, muito renomado, foi procurador do Estado, advogado, ele aplica uma cláusula que está no contrato com a Minas Arena. Se for dado um benefício a um outro clube, esse benefício tem que ser estendido ao Cruzeiro. Ponto final. E aqui não cabe nenhuma penalidade para o Cruzeiro. Não, eu acho que é o que a gente diz. A Minas Arena tanto reconhece isso, porque se ela quisesse, era só ela acionar o Cruzeiro judicialmente, se ela achasse que ela estava certa. Não, ela não acionou o Cruzeiro. Então fica uma coisa muito simples. Se eu acho, Carim, que você me deve alguma coisa, eu vou te cobrar, é óbvio. Mas não precisa falar quanto eu não vou falar para os outros, né, que você me deve, eu vou te cobrar na justiça. É claro. Então, acho que esse é o maior exemplo de que o Cruzeiro está agindo da forma correta ali. Ô, Alexandre, e pro jogo de domingo? É domingo ou sábado? É domingo, às 16 horas, horário ótimo. Esse sim, horário ótimo. E o doutor, que é muito ligado às categorias de base, na preliminar, 1h vai ter Cruzeiro de São Paulo pela Taça BH de futebol. Conseguiram? Conseguiu. Sub-17. Que é um absurdo também, né? Não ter uma partida preliminar, porque o superentendido fala que acaba os campos. É brincadeira. Os campos hoje têm um tratamento especial, tem condições de fazer duas. Tanto é que tem as prorrogações aí, o campo continua a mesma coisa. Não vamos longe não, gente. Nesse torneio agora lá na Áustria e na Eslováquia, a gente, que não são países com tradição de futebol, fomos em estádios pequenos para 5 mil pessoas, mas uma condição que você teve um dia que houveram 4 jogos no mesmo campo. E o quarto jogo jogando normalmente. Nós fomos há 4 anos atrás, nós fomos para os Estados Unidos inaugurar um complexo da Disney lá. Tinha 270 times do mundo inteiro. Eram 9, 10 partidas num campo só. Não, tinha vários campos, mas dividiam-se os grupos nesse negócio. Não tem isso não, gente. Pelo amor de Deus. Não é o ideal, mas você fazer preliminar uma vez por semana, não tem problema E nenhum. hoje você quer ir, por exemplo, esse horário de domingo mesmo, você quer ir mais cedo para o campo com a preliminar, igual tinha, não era do seu tempo, não? A gente ia para campo, vinha uma preliminar lá, chegava 2 horas no campo, não tinha esse embolamento de gente entrando na primeira vez, mas
E aí, você já tem mais ou menos quem é que... O Luxemburgo só na hora. Só na hora mesmo só lá na que hora vai fazer, né? Exatamente. E aí, Fabiana, pode fazer a pergunta que você está indo muito bem, viu? Isso. Então fala assim. Pro Alexandre, você queria fazer uma pergunta? A mesma Mas pergunta vamos, que você fez, cara. no bom sentido, usar o Sérgio aqui, porque ele que é a vitrine hoje nossa aqui, é o doutor Sérgio. Se precisar, eu volto. Será muito bem recebido. Conta alguma novidade aí que você sabe, não pode contar? Não sei. Só para nós aqui, ó, 9 milhões de torcedores. Para vascaíno, para atleticano, esse negócio não vou contar, não. Um segredo, né? Um segredinho. Não, mas eu acho que tudo que a gente tem conversado aqui, tem hora que a gente não tem paciência, sabe, Sérgio? A torcida do Cruzeiro é uma torcida que, até pelos acontecimentos, pela história que o Cruzeiro nos deu, esse direito, é exigente demais. Você vê, você falou uma coisa aí, por exemplo. O Cruzeiro, ano passado que a média foi 39 mil. Eu não sei a média. 37, foram 37 mil. O Cruzeiro não diminui preço de ingresso para encher campo. O Cruzeiro não tem essa necessidade mais de ficar mostrando que é grande ou não. Ela é natural, né? Exatamente. E colocou a gente mal acostumado. E nós temos hoje, é o que eu quero tranquilizar, a gente diz cada macaco no seu galho. Nós temos que tranquilizar o torcedor que nós temos profissionais especializados dentro do seu ramo. Então, para chegar a esse cálculo, o nosso competente Bernardo Mota, que é o coordenador do sócio-torcedor, junto com o Marcon, diretor de marketing, eles não acordam tomando um café, vamos fazer assim. Tem todo um estudo por trás disso. Quem assenta com o Bernardo Mota e conversa com ele começa a te falar de números desde 1975, que nem era nascido. Ele já tem na cabeça média de público, quantas pessoas, quanto que dá. Programa de sócio-torcedor nosso, quando foi feito, a gente trouxe diversas pessoas de fora para dar palestra para o Cruzeiro antes da gente, que foi o chamariz do Dr. Gilvan, todo mundo deve lembrar, assim que ele assumiu a presidência, ele vivia insistindo sócio-torcedor, que era para a gente alterar aquele modelo que começou cartão 5 estrelas, depois veio o problema da Arena do Jacaré. Quando o Dr. Gilvan insistiu naquilo, veio profissional do Inter, veio profissional do Benfica, até de fora, quer dizer, pessoas que têm modelos que deram certo para poder passar para nós como que a gente ia trabalhar o nosso. E hoje nós somos modelo. Outro dia, por exemplo, eu tenho uns amigos de Alagoas, me ligou o presidente do CRB e pediu para a gente receber o diretor de marketing dele aqui, o Marconi recebeu de forma muito amigável lá, e ele ficou literalmente babando de ver como que era a estrutura. Quem vai lá no marketing do Cruzeiro vê que nós temos um andar dedicado ao marketing. A área do sócio-torcedor é uma área maior que muito escritório, aí só para atender o sócio-torcedor. E quando o presidente Gilvan, ele teve no nosso programa, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele falou realmente isso que você está colocando, que a grande meta dele era expandir a área do sócio-torcedor. Quando ele foi, no início de 2013, não foi? Ou 2012? Não, que ele foi no nosso programa? Foi, não, o Cruzeiro tinha 6 mil, eu lembro disso como 2012, então. 6.500 porque a gente tinha vindo jogando na Arena do Jacaré. Isso, né, foi, exatamente. Ele falou que a grande meta dele, para expandir todos os departamentos do Cruzeiro, era o sócio-torcedor. Por quê? Era uma receita que ele ia ter garantida para ele fazer os investimentos como fez, dos times, das boas contratações, de tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que também não tem outro caminho que isso. E eu falo isso muito. Eu tanto pratico e não só prego essa filosofia de que a gente precisa, do faturamento, é claro, quer que o torcedor vá a campo, mas que eu não quero que seja uma coisa de maquiagem. Quando alguém me empresta seu sócio, eu falo, não, faça seu sócio. Eu vou te emprestar, não, porque você tem sócio hoje de R$20 por mês, R$25 por mês. Não é possível que você não pode fazer um sócio. É claro que a gente sabe que tem pessoas que passam muita dificuldade. Aí sim eu faço questão. Agora, a pessoa que eu sei que tem condição, eu não empresto não. Eu falo, faça seu sócio. Nós temos que fazer o sócio. Não, e outra coisa também, quando os imbecis aí, até da própria imprensa, esse negócio, fica falando, nós estamos atravessando uma fase difícil, não caiu o sócio-torcedor. Ficam falando que nós somos, como é que é? Nós somos representantes, não, nós somos simpatizantes. Não, é porque vocês não sabem os grandes recordes que tem em Minas Gerais. Dos 10 maiores públicos, nós temos 8. Hoje soltaram, eu não sei quem que soltou. Da inadimplência. Dos 71.500, 140 mil são inadimplentes. Impossível, porque o cartão de crédito. Você lembra que eu falei que é imbecil? É imbecil que fala uma bobagem dessa, que não tem base, não está embasado para falar determinado. Se fosse boleto bancário, ainda aí, mas em cartão de crédito, como é que a pessoa vai estar inadimplente, cara? Não tem jeito, não. Diz o provérbio, quem desdenha quer comprar, né? Então, a gente sabe que nós esperamos muita inveja nos outros. Com certeza. E, logicamente, que o Cruzeiro tem um contrato de 25 anos com a Minas, 25 mesmo, né? Com a Minas Arena.
Acho 25, que eu não tenho né? certeza, 25, não. mais ou A menos. concessão é de 25 do Cruzeiro, eu acho que sim. E algum projeto, assim, principalmente você com a juventude, com a visão macro de choque de gestão, essa coisa. O Cruzeiro um dia vai construir um estádio? Ou você acha que até em cima daquilo que você falou, o custo operacional, pela ter esse contrato que tem com o Mineirão, não precisa disso? Eu acho que tem que ser estudado. Todo grande, eu faço questão, sempre que eu viajo, mesmo que seja de forma particular, isso já me criou até alguns problemas pessoais, familiares, eu gosto de ir nos estádios para ver. Todo grande clube tem seu estádio. Você tem a exceção, o Bayern de Munique, que divide a Allianz Arena com 1.800, esqueci o nome do outro segundo clube lá de Munique, e o que poucos sabem, mas Inter de Milão em Milan, né? Porque eles chamam de San Siro e Giuseppe Meazza. Quando na verdade, é uma joga, história. muda, né? Exatamente. Assim como na Allianz Arena do Bayern de Munique, ele muda de cor conforme o time que vai jogar. Tirando esses dois, todo grande clube tem seu estádio. No Brasil, a gente passa por uma realidade um pouco diferente. Eu seria a favor, Karim, de um estádio dentro de um projeto de estudo de viabilidade econômica que nos prove que vale a pena você ter esse estádio. Então, se você falar hoje, se você tivesse a caneta, você faria? Eu faria um estudo de que é possível a gente fazer da Toca 1 um estádio, da Toca 2 um estádio, ou fazer igual o Grêmio fez uma permuta de terrenos. O do Grêmio mostrou-se não viável. Parece que não é uma coisa boa. Então, eu acho que isso tem que ser estudado. Estudou, viu que não é bom, divulga para o torcedor. Tentamos, os números estão aqui, nossas projeções de receitas estão aqui, porque hoje é muito fácil, você tem profissional especialista para isso. E que você falou uma coisa interessante, o seguinte, construir estádio hoje não pode ser justificativa de momentos que o time passa. Sim, vou fazer porque eu quero fazer. Eu acho que a transparência técnica, nesse aspecto a gente tem que louvar muito o presidente, que ele sempre falou a verdade. Ele colocou as coisas muito claras para a gente. Para a gente, que eu falo que eu sou torcedor do Cruzeiro, nós todos aqui somos torcedor do Cruzeiro. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, gente, nós já estamos quase chegando ao final do programa, nós vamos chupar um picolé aqui ainda e reabastecer o carro, aqui sem muita coisa, mas nós temos que ter paciência, nós temos que mostrar que nós somos grandes. E não precisamos de mostrar que nós somos grandes, não. Conta fatos, tem argumento. A história do Cruzeiro é muito grande. Momentos, dificuldades, todo mundo passa na vida. E nós somos mais de 9 milhões de torcedores. Então eu acho que eu agora não viajo mais não. É impressionante, Cruzeiro. Você vê que lá fora o Cruzeiro tem hora que é mais conhecido que Ronaldinho Gaúcho, né? Esse torneio sub-20 é como eu te falei, a comissão técnica do Boca Juniors, a curiosidade, é o Schiavi técnico e o Ibarra, assistente técnico do time júnior. Dois grandes jogadores que foram do profissional. E Barra, lateral direito. E chegaram, o Mauro estava do lado de fora, chegaram para conversar. Olha, o Cruzeiro é muito grande, respeitado na Argentina. E nós fizemos esse jus a isso, porque ganhamos do Nacional, que tinha ganhado do Boca Juniors. Quer dizer, é um time que realmente é conhecido. A gente passa em Portugal, que foi onde a gente fez escala. Eu fui abordado por 2 torcedores do Benfica para saber do Mike, que estava naquele negócio se o Mike ia ser vendido ou não. Mas peraí. O Mike vai ser vendido? Não sei. Mas só de bater o olho no nosso uniforme, se eu falar uma coisa interessante, cara, eles já associaram. É o azul, é o Cruzeiro, né? Eles já sabem o que é o Cruzeiro. Então, realmente... É isso que é a história. Até para você tecer as suas considerações finais, eu vou diminuir hoje um pouco sobre Aguilato, que é o melhor picolé que tem mesmo. Aguilato é importantíssimo. E no Poço São Pedro e o Poço Funil, lá da terra do Sérgio, lá de Formiga. Então, suas considerações finais. Primeiro foi um prazer tê-lo aqui conosco, eu acho que enriqueceu bastante. Você vai até levar o livro dele, né? Livro. Muito obrigado. Vai não, isso aí. O prazer é todo meu, sempre um orgulho só de ter um programa chamado Programa do Cruzeiro, para nós é um prazer. É o único programa de Minas Gerais falando do maior de Minas. Porque é só os maiores que tem, né? Exatamente. Então, isso é uma exclusividade. Mas se eu posso deixar uma mensagem final, eu quero deixar de uma mensagem positiva, de esperança e de convocação para o torcedor, como foi colocado aqui antes pela Fabiana, pelo Karim e pelo Alexandre. O torcedor tem que ir para aplaudir, não adianta ir para vaiar. Quem está insatisfeito deve sim se manifestar, mas de forma equivocada e da forma correta. Pode até vaiar, depois que o jogo acabar. Exatamente, né? Exatamente. E ter certeza, diante dessas considerações que a gente fez, que a diretoria do clube, a comissão técnica, claro que ela trabalha para uma evolução e de ser campeã. O Luxemburgo é um técnico que é multicampeão, ele não veio para cá para ficar em zona do meio, não. Nós viemos para a gente ser campeão, sim, do brasileiro ainda dá, da Copa do Brasil também dá.
Então a gente tem que ver que nós temos jogadores no DM, os jogadores vão sair, o plantel está sendo formado. Eu não descartaria essas contratações no meio do ano. Pegando um entrosamento natural também, né? E não descarto mesmo essas contratações que podem ocorrer no meio do ano. Só não acho que não tem que prometer e dizer que é A, B ou C, mas sim estão à procura de pessoas que possam se encaixar no perfil do Cruzeiro, que só virão para ser titular, não vamos trazer ninguém com outro perfil. Então, torcedor, é uma convocação, compareça sim aos jogos, vamos torcer que o nosso time é grande, nosso time tem condição de 2015 levantar algum caneco ainda. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição que precisar lá no Cruzeiro, por e-mail, aonde vocês quiserem. Quem sabe em breve como presidente, porque aí a coisa, a chave de fenda roda, viu? Fabiana, rapidamente. Quero mandar um abraço para aí, pro seu William, pro Gil lá de Santa Fé. Tá. Foi lá outro dia, muito bom. Um abraço para todos. Não, eu também quero agradecer a presença do Dr. Sérgio, não conhecer pessoalmente, mas além de ser super simpático, é muito competente, demonstrou aqui. E espero... jovem da Exatamente. A nova geração, né? E que o Cruzeiro possa realizar o que ele falou, né? Conseguir algum título, ou pelo menos disputar lá em cima nos 2 campeonatos que ainda a gente tem, que é a Copa do Brasil e o Brasileiro. Mas, gente, a derrota do gigante repercute muito mais que a vitória do medíocre. Então, nós somos muito grandes. Tudo isso que nós estamos passando vai ter um fim. E esse fim é normal para nós. Em breve, nós estamos aí levantando mais taças, que inclusive a sala de troféu lá do Cruzeiro vai ter que ser aumentada, né? Porque já não cabe mais aqui, está afundando, é muito peso, é muita coisa. Agradecer por você, por essa audiência que para nós é muito importante. E na próxima quinta-feira, às 22h30, no canal 9 da NET e 29 da UHF, a BH News aqui. Muito obrigado e um abraço para nós.